Olá, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo e agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. Chegou aquele momento da manhã para você se atualizar sobre os destaques desta terça-feira no Brasil e no mundo. O Banco Central começa hoje a reunião que vai derrubar a taxa básica de juros ao menor nível em 1 ano e meio. Os analistas do mercado financeiro prevêem uma redução de 0,5 ponto percentual na Selic. Em nova reunião mensal, o Comitê de Política Monetária do Banco Central pode reduzir pela terceira vez seguida a taxa de juros da economia ao menor patamar em 1 ano e meio. Segundo expectativas sinalizadas pelo mercado financeiro, a taxa básica de juros deve recuar 0,5 ponto percentual, passando de 12,75% para 12,25% ao ano, o menor nível desde março de 2022, quando estava em 11,75%. Na ata da última reunião, quando decidiu cortar a Selic, o Copom sinalizou a previsão de novos cortes de 0,5 ponto percentual da taxa básica de juros para os próximos meses. Mas o grupo diz ser pouco provável elevar o ritmo de corte dos juros básicos. Para os próximos anos, o mercado financeiro espera pela manutenção dos cortes de juros. Mas as previsões mais recentes estimam que o ciclo de queda da taxa básica de juros será menos intenso, com a chegada da Selic a 9,25% ao ano em 2024 e 8,75% ao ano em 2026. A taxa básica de juros é a mais baixa da economia e funciona como forma de piso para os demais juros cobrados no mercado. A Selic é usada nos empréstimos entre bancos e nas aplicações que as instituições financeiras fazem em títulos públicos federais. E o Brasil abriu 211 mil vagas de emprego com carteira assinada em setembro. O resultado acima do esperado pelos economistas foi puxado pelo setor de serviços e comércio. Segundo o Ministério do Trabalho, o acumulado dos primeiros 9 meses do ano ficou em 1.600.000 novas vagas, o que representa uma queda de 32,5% em relação ao mesmo período do ano passado. E as cataratas do Iguaçu, no Paraná, registraram vazão de água 16 vezes maior do que a média normal. A alta foi devido às fortes chuvas no Paraná. A vazão das cataratas de 24 milhões de litros por segundo foi registrada pela última vez em 2014. Esse foi o seu maior volume em 9 anos. Em 2014, a vazão chegou a 45 milhões de litros de água por segundo. De acordo com o parque, a quantidade é 16 vezes acima da média normal de 1,5 milhão de litros por segundo. Apesar do alto volume de água, o parque continua aberto para visitação do lado brasileiro. O lado argentino está fechado devido à cheia extraordinária do Rio Iguaçu, considerada uma das maiores da história. Segundo a administração argentina, pessoas que tinham comprado o ingresso para esses dias em que a visitação foi suspensa podem usá-los em um prazo de 12 meses. E os estudantes inscritos para o Enem, que foram indicados para fazer as provas a uma distância de mais de 30 quilômetros de casa, poderão remarcar a data do exame. O Ministério da Educação confirmou que isso aconteceu com cerca de 50 mil alunos, o que representa 1% dos candidatos. Quem está nessa situação pode entrar na página do participante e pedir um local mais perto. Os casos vão ser analisados. O Exame Nacional do Ensino Médio está marcado para os 2 próximos domingos. As novas datas já foram marcadas para os dias 12 e 13 de dezembro. O país tem 252 milhões de chips de celular ativos e, segundo estimativas das operadoras, 10% desse total já funciona com telefones alugados. Um mercado em ascensão diante do preço dos modelos mais sofisticados, que já conta até com bancos, seguradoras e startups financiadas por fundos de investimento. Um levantamento da Liapfone, uma das principais startups de assinatura de celulares, mostrou que 90% dos cerca de 2.000 clientes alugam aparelhos usados, que contam com uma mensalidade mais acessível. Enquanto um modelo novo do iPhone 14 custa em média R$ 7.000 na versão mais simples, no serviço da Liapfone, a mensalidade desse aparelho é de R$ 299.
O cliente também pode fazer um upgrade no modelo após 12 meses de assinatura. Os modelos do iPhone 12, 13 e 14 são os mais procurados, 63% para versões com iOS e 37% para Android. Os mais jovens são o carro-chefe desse negócio. A geração Y, os chamados milênios, nascidos entre 1982 e 1994, lidera com 31% de participação no uso dos telefones alugados. São seguidos pela geração Z, nascidos entre 1995 e 2010, com 23%. E agora a gente fala sobre a situação na Argentina. Longas filas de carros para abastecer e postos com cartazes de esgotado fazem parte da paisagem há vários dias no país, enquanto o governo pressiona as petroleiras para agilizar o abastecimento e produtores agropecuários alertam para protestos. Essa é a situação que vivem os hermanos há 3 semanas do segundo turno presidencial. Escassez de combustível na Argentina. Os problemas de abastecimento começaram há semanas em várias cidades do interior do país e no fim de semana se agravaram na capital, Buenos Aires, onde filas de automóveis nos postos esgotaram o disponível em questões de horas. Não sei porque não tem gasolina, é isso que eu não entendo. Um amigo disse ontem que tinha um carro que não tinha gasolina em Flores, mas achei que era mentira. Saí para trabalhar e, bem, era verdade. Em nota, as principais petroleiras informaram que a escassez se deve a paradas programadas em 2 refinarias, pico de consumo sazonal e maior demanda do campo devido ao início do plantio agrícola. As empresas estimam que o abastecimento se normalize nos próximos dias. Mas o ministro da Economia e candidato à presidência, Sérgio Massa, deu um ultimato para que as empresas acelerem a distribuição, ameaçando paralisar as exportações a partir de quarta-feira. O governo atribui a escassez à especulação sobre o resultado das eleições, que serão definidas em segundo turno em 19 de novembro, entre Massa e o ultraliberal Javier Milei, que promove a dolarização da economia, a eliminação do Banco Central e um corte acentuado nos gastos públicos como remédio para uma inflação anualizada de 140%. Nas ruas, o nervosismo do consumidor aumenta. Não é só a falta de gasolina, é uma situação generalizada e faz parte dessa campanha de medo que eles nos impõem, esse condicionamento. Eles querem nos assustar e temos que fazer o que nos cabe, tirá-los de lá. A Argentina é autossuficiente em combustível e registra produção recorde este ano. O preço é regulado por um pacto com as principais petroleiras, com reajustes periódicos. 1 litro de gasolina premium custa quase $1 na taxa de câmbio oficial. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E como aqui na HIT a notícia não para, daqui a pouco eu volto com mais informações. É às 11 horas, não perca. Até mais!